Amém? Gente, olha, não tem dia mais apropriado para eu dar essa mensagem do que hoje, viu? Não tem mesmo dia mais apropriado para eu falar. Cadê meu óculos, Tef? Tef, me ajuda, cadê meu óculos? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, eu sem meu óculos não sou ninguém. Pronto, vamos lá. Gente, nós estamos no meio de uma série que nós começamos... Bem, deixa eu rebobinar a sua fita que eu estou agitado. Minha esposa fala assim, quando você está agitado, Fernando, para um pouquinho, respira, né? Não é isso, amor, né? E aí, pronto. Então, vamos lá. Deixa eu voltar. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, né? Hoje nós vamos ter um culto um pouco diferente do nosso culto normal, tá? Então, esse culto aqui vai ser um culto muito legal, mas é um culto diferente daqueles que normalmente nós temos, tá? E você vai entender o porquê daqui a pouco. Eu só quero que você considere isso, você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Tá legal? Combinado? É um culto diferente. Por que é diferente? Você vai entender daqui a pouco. Nós estamos no meio de uma série onde nós estamos falando sobre expansão. Nós falamos sobre a expansão do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que está ali em Atos capítulo 2. Nós falamos depois sobre a expansão da vida de oração. Deus nos chama para a gente ter uma vida de oração e Ele nos chama para a gente crescer nessa vida e nossa intimidade com Deus, no nosso tempo devocional, no nosso tempo de oração, não só individual, mas coletivo, como igreja também, né? Nós temos um culto aqui de imersão de quarta-feira, onde nós também nos reunimos somente para adorar e louvar o Senhor. Então, nós falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre um terceiro tipo de expansão, que é a expansão do sobrenatural. Nós somos uma igreja que crê no sobrenatural de Deus. Nós cremos que Deus continua agindo com milagres, e a gente tem colhido tantos testemunhos de milagres, de coisas que têm acontecido no nosso meio. Ainda esses dias, uma pessoa veio me falar que acho que foi semana passada, no culto da semana passada, que eu pedi para uns orarem pelos outros, e eu falava de como Deus quer operar na nossa vida através de pessoas comuns. É isso que a gente vê no livro de Atos. E eu pedi para uns orarem pelos outros, e um irmão foi orar com uma pessoa e deu um abraço nele, deu uma palavra, não me lembro agora exatamente o que era, e essa pessoa começou a chorar e falou assim, isso veio de Deus, porque era exatamente isso que eu estava precisando, era exatamente isso que eu estava passando na minha vida. E Deus usou uma pessoa normal da igreja para trazer uma palavra, para trazer cura, salvação, libertação. Então, nós cremos numa igreja que se move no sobrenatural. E a gente tem coletado e visto vários testemunhos. Mas hoje eu quero falar de um quarto aspecto da expansão que nós vemos no livro de Atos. E é a expansão da igreja. A igreja que surge ali em Atos, logo que Jesus ascende ao céu, ele morre, ressuscita e passa ali 40 dias entre os seus discípulos e as pessoas. Depois ele ascende aos céus, e a partir dali começa um movimento da igreja do Senhor. E é interessante que logo no primeiro episódio desse processo, a gente vai ver a igreja crescendo de uma forma sobrenatural. Olha o que nós vamos ver lá em Atos capítulo 3, Atos 2, a partir do versículo 38. E eu quero que você preste atenção. Atos 2, 38. Eu já li esse texto nos outros dias, mas eu quero repetir ele novamente para a gente guardar bem os princípios que estão nele. Ele diz assim, arrependam-se. Pedro está pregando para as pessoas, e ele diz, arrependam-se. E quando ele fala de arrependimento é uma mudança de vida. Não existe vida cristã sem arrependimento. Não existe vida cristã sem reconhecimento de que nós somos pecadores, que nós não somos bonzinhos, né? Como eu ministrei semana passada, a nossa natureza é pecaminosa e a gente precisa de arrependimento para nos tornarmos mais
parecidos com Jesus. E é exatamente isso que Pedro está pregando, nessa pregação que ele está fazendo. Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja o quê? Batizado. O que nós vimos aqui? 30 pessoas passando pelas águas do batismo. Esse é o segundo passo da nossa vida com Deus. O primeiro é reconhecer que nós somos pecadores. O segundo, ou melhor, é reconhecer que Jesus perdoou os nossos pecados ali na cruz do Calvário, para que nós tenhamos uma nova vida. E a partir daí, nós passamos pelas águas do batismo. E as águas do batismo são um selo. Elas são a prova de que nós estamos morrendo para uma antiga vida, para nascer para uma nova vida. O batismo tem essa simbologia, ou seja, quando você submerge naquela água, você está deixando uma vida, e quando você sai dali, você está nascendo para uma nova vida. E não só isso, o batismo simboliza a incorporação da nossa vida à igreja, à família de Deus. Por isso que você vai ver, daqui a pouco, ele vai falar sobre esse processo. Por isso que não existe. Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou: eu queria me batizar, mas não queria que ninguém soubesse. Eu falei: me perdoa, porque eu entendo o batismo como uma declaração pública da nossa fé. Se você não tem coragem de declarar publicamente aquele que você crê, você não está preparado para se batizar. Porque batismo é uma declaração pública. Você vai, fica em evidência para que você possa manifestar ao Deus ao quem você crê. Isso é o batismo, né? Nós vimos hoje, então, o apóstolo Pedro, ele pregava sobre arrependimento, batismo e para o perdão dos seus pecados. E vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo. A partir do nosso encontro com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele passa a habitar em nós, a viver em nós. E é ele que nos consola, é ele que nos instrui, é ele que nos convence, é ele que nos ensina. E o Espírito Santo está conosco, e é isso que Pedro está falando. E ele diz: pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus os chamar. Essa promessa, gente, é para todos vocês. Se hoje você está aqui e você ainda não tomou uma decisão ainda por Jesus, eu queria deixar essa mensagem para você. Deus está falando com você hoje. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um relacionamento com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Eu estou falando de um Deus que é o único capaz de perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Só Jesus pode fazer isso. Não é uma religião que pode fazer isso. É só Jesus. E se você está aqui hoje, nesta noite, é porque Deus te chamou. E se você nunca fez essa decisão, Ele está te chamando hoje para fazer essa decisão. Para você se arrepender, para você receber Jesus como Senhor da tua vida, para você receber o poder do Espírito Santo sobre você. Mas o texto vai continuar, versículo 40. Eu já li o 39, o pessoal está no 38 ainda aqui. 40. Com muitas outras palavras, ele advertia e insistia com eles. Ele diz assim: salvem-se, gente. Salvem-se dessa geração corrompida que a gente vive. Há esperança para vocês. E aí no versículo 41 ele diz: aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. E naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas. Se a gente se jubilou com um batismo de 30 pessoas, imagina um batismo de 3.000 pessoas. Que coisa tremenda, aquelas pessoas. Aquilo foi um marco naquele local. E qual foi a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro? Arrependam-se, sejam batizados, sejam perdoados dos seus pecados através do batismo. Receberão o poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Essa foi a mensagem. E naquele dia houve então um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas em um dia. Nós temos aqui aproximadamente
salão cabe 800, nós devemos ter mais de 900, quase 1000 pessoas aqui no salão. São 3 vezes o número de pessoas que estão aqui. Entregaram as suas vidas em um dia para Jesus. E eles começaram, no versículo 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O porquê? Depois que eles se batizaram, depois que eles entregaram a vida deles, existe uma caminhada na fé. O batismo é o primeiro passo. Você que se batizou hoje, esse é o primeiro passo da tua vida cristã. E Deus quer que você se torne alguém mais maduro e mais consistente, conhecedor da palavra. E é isso que eles dizem, que eles se dedicavam depois do batismo ao que é o ensino. E eu fico imaginando aonde havia espaço para tanta gente fazer classe de E2, E3, E4, tudo aquilo, né? Não sei onde que eles faziam, mas eles faziam, eles arrumavam um jeito ali. Eles se dedicavam ao ensino, ao que mais? A comunhão. Comunhão, o que é? Comunhão é estar juntos. Comunhão é comungar da mesma fé, da mesma alegria, das mesmas lutas, das mesmas tribulações. Não existe vida cristã longe da comunhão dos santos. Tem gente que fala assim, não, eu tenho minha vida, eu tenho minha fé com Deus, mas eu não quero saber de comunhão, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Não existe vida com Deus sem comunhão com o seu povo. Olha o que o texto diz. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão, que nós vamos fazer daqui a pouco, no final desse culto. Nós vamos participar da ceia, participar do pão, do corpo de Cristo. E eles permaneciam então em comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração coletiva. Volto a dizer, há uma oração que é individual, mas há uma oração que é feita no meio do povo de Deus. E todos eles estavam cheios de temor, diz o versículo 44. E muitas maravilhas e sinais eram feitos ali pelos apóstolos. Milagres aconteciam. Milagres têm acontecido. Eu vou ler alguns testemunhos de milagres que têm ocorrido no nosso meio. Porque há poder quando o corpo de Cristo ora junto, quando nós estamos juntos. E quando o poder do Espírito Santo desce sobre nós. E Atos 2,44 diz, e aos que criam, mantinham-se unidos. E eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Não era a minha vida, era a nossa vida coletiva, onde todos nós estávamos juntos, através daquilo que Deus ia fazendo. E eles, acho que eu pulei um texto aqui, né? 44, os que criam se mantinham todos e tinham tudo em comum. O versículo 45 dizia que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam conforme a sua necessidade. Ou seja, era uma comunidade de fé que estava atento às necessidades. Não só as necessidades de um do outro, mas a necessidade da igreja, do todo, do corpo. Era uma igreja que vivia e não vivia para si mesmo. Não era uma igreja de consumidores. Mas era uma igreja de contribuintes, contribuidores, colaboradores. Uma igreja generosa, era essa a marca dessa igreja. Eles viam as necessidades e distribuíam conforme cada necessidade. Nós vivemos isso aqui na nossa comunidade durante a pandemia. Mais recentemente, um pastor amigo nosso, ali numa grande igreja de Curitiba, falou que quando eles estavam no meio da pandemia, ele mandou uma mensagem para todos os líderes de célula, que se eles percebessem algum membro da igreja que estivesse passando necessidades ali, porque foi um período muito difícil para muita gente, que fosse reportado para o pastor presidente, que ele ia tomar medidas para que as necessidades de todos pudessem ser supridas. E ele mandou uma mensagem uma semana e não teve resposta nenhuma. E é uma igreja de 4.000 pessoas. Na outra semana ele mandou mensagem de novo e
nenhum líder respondeu. E aí ele falou, puxa, será que o pessoal não ouviu minha mensagem? E aí ele entrou em contato, ligou para os coordenadores e para os supervisores, e eles falaram, pastor, não é que não haja necessidade no meio da nossa igreja. Há pessoas com necessidade, mas as células têm suprido todas as necessidades. As pessoas têm se unido e têm ajudado aqueles que têm ajudado aqueles que não têm, de tal modo que não tem faltado nada para ninguém. Por isso que não chegou para o Senhor, porque não tem necessitados, as necessidades estão sendo supridas. Isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo, isso é a família de Deus. Amém? Isso é família de Deus. E aí, o texto diz que todo dia eles se reuniam aonde? No pátio do templo. E eu acho que, aqui é uma inferência minha, mas eu acho que eles se reuniam no pátio do templo porque não dava para se reunir dentro do templo. 3.000 pessoas, fora os outros que já estavam se convertendo, eles tinham que ficar do lado de fora, não dava para fazer o culto dentro do templo. E eles se reuniam no pátio do templo e partiam pão de casa em casa, que nada mais é do que as nossas células. Nós temos células, que são grupos que se reúnem durante a semana, nos lares, nas casas, onde a gente tem comunhão, onde a vida da igreja pulsa através dessas casas, através desses lares. Se você ainda não está numa célula, eu queria te convidar, no final do culto, procura alguém do pessoal que está com Voe, fala assim, puxa vida, eu queria saber se tem uma célula perto da minha casa. Faça parte de uma célula, para você viver o melhor do corpo de Cristo. Porque a igreja não é só isso que nós vemos aqui, a igreja é muito mais. Nós temos mais de 150 células espalhadas por São Paulo, e você pode, com certeza, tem alguma perto da sua casa. E o texto diz que eles continuavam a reunir-se, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições. Porque se tem uma coisa, falei semana passada e repito de novo, se tem uma coisa que crente gosta de fazer, é participar das refeições. É ou não é, né? Como é bom! É agradável que os irmãos comam em comunhão, né? Estou fazendo um outro salmo, esse que é o Salmo 151. Esse é o Salmo 151. Ó quão bom e agradáveis, por Fernando. Ó quão bom e agradável que os irmãos comam em comunhão. Mas esse é o texto que diz, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E eles louvavam a Deus e caíam na simpatia de todo o povo. E o Senhor fazia o quê? Acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, aqueles 3.000 foi só o começo. Logo mais à frente a gente vai ver na próxima ministração de Pedro, 5.000 se converte. A igreja em poucas semanas tinha mais de 8.000 membros naquele local. Mais de 8.000 pessoas congregando. E era o Senhor que dava o crescimento. Era o Senhor que agregava as pessoas ali naquele local. E aí a gente fica imaginando todos os desdobramentos. Porque a Bíblia, às vezes, ela não entra em detalhes sobre algumas coisas, mas a gente consegue imaginar. Eu nunca me esqueço um dia que eu vi uma pregação que eu achei muito interessante. Eu até me baseei nessa pregação e preguei um tempo atrás aqui sobre quem consertou o telhado. Vocês lembram daquela passagem onde Jesus umas pessoas levaram um paralítico até Jesus e não dava para entrar na casa, então eles abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico ali. O texto não fala, mas o texto só fala que abriram o buraco, mas alguém teve que consertar o buraco depois, não é? Tem coisas que não estão explícitas, mas estão implícitas. Teve gente que teve que subir depois para consertar o telhado. Teve gente que teve que se desdobrar para atender essas pessoas todas que estavam se convertendo. Em Atos capítulo 2, 3, 4. Eu não vou ler os versículos porque eu quero otimizar o tempo um pouco. Mas quando você chega em Atos capítulo 6, você vai ver que
já começou a dar problema. Era tanta gente que começou a dar problema na distribuição de cestas básicas lá. E começou a reclamar, eles tiveram que destinar um cara só para liderar e coordenar o departamento de entrega de cesta básica da igreja. De tamanhos eram os desdobramentos. Esse é um dos desdobramentos que estão explícitos na Bíblia, fora os outros que a gente não conhece. Então esse, gente, é o cenário dessa igreja linda que a gente vê nascendo em Atos, e que através da vida dessas pessoas, nós fomos alcançados. A igreja expande, inicialmente expande somente entre os judeus, depois em Atos capítulo 10, você vê que ela começa a atingir os gentios e alcançar os gentios, e os gentios eram aqueles que não eram judeus, que no caso sou eu e você. Acho que não tem nenhum aqui descendente de judeu, ou se tivesse, são poucos os que nós temos aqui. A maioria de nós não vem de linhagem judaica, mas o evangelho nos alcançou. Sabe por quê? Ali em Atos capítulo 10 e 11, começa a haver uma expansão do evangelho. E o evangelho começa a ser pregado a todas as pessoas, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O evangelho é para todos, né? Às vezes a gente pensa que o evangelho é para aquela pessoa. A gente olha uma pessoa e fala, puxa, ela está passando tanta necessidade, ela está desempregada, ela está passando luta. Sim, ela precisa do evangelho. Assim como aquela pessoa que é podre de rica, mas se ela não tem o evangelho, ela é miserável, porque ela não tem nada. Se ela não tem Jesus na vida dela, não tem nada. Então o nosso chamado é pregar para todos os tipos de pessoas, dos diferentes níveis culturais, sociais, financeiros, quer seja, porque todos precisam de Jesus na sua vida, porque senão a vida sem Jesus, ela é vazia e sem propósito. Mas esse é o cenário de Atos. Mas eu queria fazer uma pausa aqui na história da igreja de Atos. E eu queria contar um pouco da história da nossa igreja. Por isso que eu falei que esse culto seria um pouquinho diferente. Queria chamar minha esposa linda aqui para vir à frente. E eu queria contar um pouquinho da história da nossa igreja. Por isso que essa parte é uma parte que normalmente a gente não faz no culto. A gente vai sentar aqui porque a história é comprida. São 27 anos de história. E aí vocês vão entender depois no final o porquê de contarmos essa história. Tudo começou, né? Era uma vez, deixa eu ver aqui, era uma vez um PowerPoint que não passava. Aí a Tef aparece e surpreendentemente ele começa a funcionar. Aí... Não foi, nem com a Tef dessa vez. Vai lá tentando. Vai lá, foi? Deixa eu ver. Eita, vai dar certo. Não deu. Vai lá, pula mais. Vamos lá, passa mais um aí, um slide aí. Dá para passar na mão aí por enquanto não arruma o negócio? Dá, para aí por enquanto. Há 27 anos atrás, gente, nós começávamos a Igreja Edificando em Cristo numa casa. Aqui, desse lado aqui, você vai ver, primeiro começou numa célula dentro da casa. Aí a casa ficou pequena, não cabia mais a célula dentro da casa. E nós começamos a fazer no quintal da casa. E aí, aqui era o quintal da casa, tinha uma garagem lá no fundo, e a gente se reunia ali. O ministério infantil das crianças era dentro da casa. Isso foi há 27 anos atrás, quando a gente começou. Uma casa aqui, numa rua, 2 ruas aqui para trás, a Manuel Moraes Pontes, foi onde a gente começou. A gente tem algumas pessoas dessa época, inclusive uma delas é esse garotão aqui, ó. Ricardo está conosco desde os 10 ou 11 anos? 11, desde os 11 anos. Quanto você está agora? Uau! Está com 31. E
O Ricardo era uma criança, 11 anos de idade quando ele veio. Eu brincava hoje pela manhã que a mãozinha dele era pequena. Quando ele começou a tocar teclado, a mãozinha dele nem conseguia fazer os acordes direito, assim, porque não alcançava todos os... Mas ele, a família dele, né, os pais dele, não sei se eles estão aí. O Ricardo está aí, Tânia? Não está. Mas pais dele e ele cresceram junto com a minha filha, com outras crianças aqui da igreja. E nós temos outras pessoas, não sei se o Luciano está aí hoje. Ele não estava de manhã? Cadê? Luciano Amorim está ali, ó. O Luciano também é dessa época. É dinossauro. Ele chegou no nosso meio, tinha 19 anos, né? Tá aí, hoje a filha dele tem quase 19 anos, já está quase chegando daqui a pouco. Mas aqui foi onde tudo começou, né? Nessa pequena casa, onde a igreja começou. Só que a casa ficou pequena e não dava mais para a gente ir ali. Depois dessa casa, eu não tenho fotos, eu não consegui fotos, mas nós fomos para o buffet Adelina, não sei quantos conhecem, um buffet que tem nessa rua aqui. Nós conseguimos com a proprietária que ela alugasse para a gente por um precinho bem em conta, domingo de manhã para a gente fazer culto lá. Só que tinha um problema. Ela falou assim, olha, eu não tenho funcionários para limpar o buffet depois que acaba as festas de sábado à noite. Então a gente aluga para vocês, mas vocês têm que limpar o salão para vocês poderem fazer o culto de vocês. Então imagina, depois de uma festa que varou de sábado para domingo, o jeito que estava o salão, e a gente chegava lá com o nosso Voi da época, que eram umas 4, 5 pessoas, para limpar o salão todo, né? Botar as caixas de som e fazer não sei o quê. E ali nós ficamos alguns meses, não chegou a ficar um ano naquele local. Mas aí a gente mudou daquele local para um outro local. Está funcionando agora? Tá? Aí, aqui são as duas fotos que eu consegui resgatar. Essa aqui é a escola Maria Paula, que tem aqui atrás, uma escola estadual. E ela tinha um pátio, não sei como ela é hoje, mas tinha um pátio que era coberto, mas era aberto dos lados. E ali a gente começou a se reunir e fazer os cultos. As pessoas sentavam nas cadeiras das crianças, né? Aquelas cadeiras baixinhas, e era assim que a gente fazia o culto. A gente ficou nesse local até ter umas 100 pessoas, mais ou menos, umas 100 e pouquinhas pessoas, nós ficamos nesse local. Aquele rapaz ali ministrando louvor sou eu. Eu fui o primeiro ministro de louvor da igreja Edificando em Cristo. Eita, nós! Faz teu comentário, amor. Ai, a Sônia falou de manhã, não sei como, né? Mas é um negócio, na terra de cego quem tem um olho é rei, né? Não tinha mais ninguém para ministrar, não tem outro, vai você mesmo, né? Então era nós, a gente ia com quem dava para ir, né? Ah, não, a pastora Sônia falou de manhã que naquela época não tinha audição, porque se tivesse audição eu não tinha passado, mas é crueldade dela, porque na verdade eu cantava afinadinho. Oi? Ritmo, eu não tinha ritmo, cantar afinado eu cantava, eu só cantava fora de ritmo, mas nada muito grave, não. Nada muito grave. O pessoal do louvor ficava desesperado quando eu entrava nas músicas, assim, mas vamos deixar para lá essas coisas, isso aqui a gente está em família, né? Mas a gente ficou nesse local até umas 100 pessoas. E aí, o local ficou pequeno. A gente já tinha um chamado social, a gente já fazia alguns trabalhos sociais ali com a vizinhança, mas o local ficou pequeno, não dava mais para a gente se reunir naquele local, fazia frio também, quando chovia respingava na gente ali. E aí a gente foi para uma outra etapa. A gente foi ali para aquele local que é ali na Praça Mariquinha Ciácia. Ricardinho lembra desse, né, Ricardinho? Você lembra? Aí ele chegou. Aí ele chegou? Aí ele chegou. Ah, é? Foi aí? Não, na casa ele não estava? Não, Fernando. Ah, então tá. Então, você me perdoa, ele estava aqui nesse momento, 20 anos, 21 anos. Mas o Luciano estava na casa lá, né? Carregou muita caixa meteoro nas costas ele lá. Ele né? estava na casa e na escola, né? Por sinal, deixa eu ler antes de falar dessa nova etapa.
Deixa eu ler para vocês um testemunho. A gente recebeu muitos testemunhos, mas não vai dar para ler todos. Eu quero ler alguns só, tá? Deixa eu ler um deles aqui. Como estamos falando sobre histórias, eu gostaria de contar... Esse testemunho, na realidade, eu li em um dos cultos o ano passado, não me lembro se foi de manhã ou à tarde, se você já ouviu. Se ouviu, se não, você vai ouvir de novo. Como estamos falando sobre histórias, eu gostaria de contar sobre a história de um amor vivo há 27 anos. Cheguei na Edificando com 19 anos, e eu me lembro do dia que entrei pela garagem de uma casa sem conhecer ninguém. E eu fui recebido como se fizesse parte dela há muito tempo. Eu me achava o cara, o músico, o tal. Porém, era um jovem imaturo e cheio de problemas. No segundo culto, eu já fui chamado pelos líderes de jovem dizendo que estavam de olho em mim. Estavam felizes por estar com eles, mas não queriam nenhum lobo com pele de cordeiro para tentar pegar as menininhas da igreja. Confesso que eu fiquei... Fica a dica aí, tá bom, gente? Confesso que fiquei assustado, mas ao mesmo tempo vi o cuidado deles com as ovelhas. Entrei para o louvor, cheguei no ensaio com meu instrumento e aí começou meu tratamento. O pastor falou, pode deixar o instrumento ali? Vem nos ajudar a carregar as caixas para a escola. Pois o culto acontecia na escola do lado da casa. Confesso que na hora eu pensei, eu vim aqui para tocar e não para carregar caixas. Mas, tudo bem, eu fui ajudar. Terminando de ajudar, nem mesmo tirei meu instrumento da capa. Da forma como ele veio, ele voltou. E no final do culto, adivinha? Aquele pastor novamente disse, você pode agora nos ajudar a levar as caixas de volta para casa? Na minha cabeça eu falei, puxa vida, eu nem toquei e eu vou ter que carregar a caixa. Mas tudo bem, era só um dia mesmo. Só que esse dia durou 6 meses. 6 meses de muito tratamento de Deus no meu caráter. Trabalhando minha humildade, paixão em servir. Que tempo maravilhoso. Eu lembro que um dia esse mesmo pastor chegou em mim e disse, percebi que você não presta atenção no culto. E eu fiquei com raiva dele. Pensei, se ele está falando isso é porque ele também não presta atenção. Fico olhando para os outros. Mas eu vou provar que ele está errado. No domingo seguinte eu fiquei olhando para o pastor que estava pregando e em menos de 5 minutos estava desesperado para olhar para o lado e conversar. Quando eu pensei em fazer isso, adivinha quem olhou para mim? Ele mesmo. Aquele pastor que havia falado que eu não prestava atenção. Eu congelei. Porém eu percebi que realmente eu não prestava atenção. E a partir daquele momento eu comecei a mudar isso. Aprontei bastante na minha juventude e por esses motivos, esse mesmo pastor me colocou em um tempo especial, também conhecido como banco. Lembro que falei para ele que não sabia fazer nada além de tocar e ele me disse, fica tranquilo, que Deus vai trazer direção para a sua vida. Me colocou numa célula e ali começou a nascer uma paixão por vidas, por cuidar de pessoas, para olhar para os necessitados. Que tempo maravilhoso. Quando eu voltei para o louvor já era diferente. Eu amava estar ali, mas entendia que havia um propósito maior. Me dedicar ao Senhor e amar as pessoas. Eu também tinha muitos problemas financeiros. Vim de uma família simples e com histórico muito ruim com finanças. Eu devia para pessoas e nem mesmo me programava para pagar. Sabe aquele pastor que pediu para eu carregar as caixas e que falou que eu não prestava atenção nos cultos? Sim, ele mesmo me chamou para conversar a respeito das minhas finanças. Que vergonha ter que abrir com ele as minhas dívidas. E o pior ainda, quando ele me perguntou que planos eu tinha para pagar. E eu não tinha programação nenhuma. Nesse mesmo momento ele me orientou a falar com pessoas e me ajudou a organizar os pagamentos de acordo com as minhas possibilidades. Anos depois caminhei com o pastor Kamal, também que me abriu um leque de possibilidades para a administração. Como não ser grato por tanta preciosidade e cuidado? Outro fato extremamente relevante foi quando meu pai ficou doente. Eu não tinha recursos para pagar os remédios dele. Eu lembro que várias vezes no final do culto um irmão chegava em mim, colocava um cheque no meu bolso e me dizia, não me pergunte nada, foi Deus que mandou te entregar.
Chegava em casa e abria o cheque, era exatamente o valor que eu precisava para comprar os remédios do meu pai. E eu chorava de gratidão. Quanta fidelidade de Deus. Meu pai veio a falecer e quando eu cheguei ao hospital que ele faleceu, quem estava lá fazendo uma visita para outra pessoa? O mesmo pastor de toda essa história. Ele ficou comigo a noite inteira, foi comigo na funerária, me chamou a escolher me ajudou a escolher um caixão para o meu pai. Posso dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E quando eu fui ver a conta da funerária, eu fiquei assustado. Não tinha a menor condição de pagar aquela conta. E o pastor olhou para mim e disse: fique tranquilo, você não vai pagar essa conta. Mais uma vez, a igreja sendo família. Esse mesmo pastor foi o que fez o meu casamento, que consagrou a minha filha. Só posso dizer que eu amo a igreja do Senhor e que realmente ela é minha família. Na igreja eu aprendi a ser um cristão verdadeiro, um homem correto e íntegro, um dizimista fiel. Eu escrevo esse texto em lágrimas, de muita gratidão. São 27 anos de uma história constante de amor. Aquele menino imaturo e sem muitas perspectivas se tornou um homem com uma esposa maravilhosa, uma filha sensacional. E há 10 anos o Senhor nos permitiu abrir uma empresa e através dela abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado, Igreja Edificando, por se aproximar do Senhor e me auxiliar em todo esse processo. Não poderia deixar também de agradecer aquele pastor, tão participativo na minha história. Obrigado, pastor Fernando. Amém. Esse cara é o Luciano. Esse aí é o Luciano. Amém. Uma coisa que eu acho incrível, né? Luciano continua ministrando no louvor. Obrigado, Lu. Obrigado. Você tem sido exemplo para a igreja como um todo, de fidelidade, de constância, como você mesmo escreveu. E são 27 anos tocando no louvor, ministrando às sextas-feiras com os adolescentes, não importa o lugar. E essa fidelidade está diante do altar do Senhor, mas também diante das pessoas que veem sua constância, perseverança. E essa é uma forma tremenda de edificação das vidas, né? Não são grandes coisas, muitas vezes, que edificam, mas é no pequeno, na constância, na perseverança, que nós vamos fazendo verdadeiramente uma obra que é real e verdadeira. Deus abençoe sua vida, sua família, amém, sua Luciano, casa. né? Deus abençoe. E é tão lindo ver hoje a filha dele aqui também servindo, né? Na célula ali, uma bênção de Deus, né? Como é bom a gente ver a obra de Deus atravessando os tempos, atravessando a história. E em tempos onde as pessoas são tão voláteis e tão inconstantes, né? Ver a constância, a perseverança. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, pela Ive, pela tua casa. Amém? Eu esqueci de falar um detalhe que eu falei de manhã. Aqui, vocês estão vendo o batismo, né? Hoje a gente faz um batismo num lugar bonito, tem um batistério. Ali, a gente fazia o batismo numa piscina que a gente ganhou, que ofertaram para a igreja. A gente botou a piscina no chão da igreja. E ali era o açougue do mercado. Vocês estão vendo as gancheiras que tem do lado? As gancheiras onde pendurava os boi para desossar, né? Ali era o batistério. E aí hoje de manhã eu falei, então um irmão que era dessa época passou aqui e falou: pastor, você esqueceu de falar que a sala de oração era dentro da câmara frigorífica que tinha lá atrás. Tinha câmara frigorífica na parte de trás e a gente fazia ali a intercessão do culto, funcionava lá atrás. Ele falou: meu, eu saía de lá, depois tinha que ir para casa tomar um banho por causa do cheiro, porque as carnes ficaram muito tempo ali, né? Essa é um pouquinho da nossa história, né? Aí a casa ficou pequena. Eu vou falar. Ah não, aqui a gente ainda não falou, né? Aqui eu ainda não falei, pode falar. Sim, e no meu papel mais profético, né? Eu lembro que nessa época, nós, por um ano, eu lembro que chegava, e aí já eu ministrava louvor, glória a Deus.
Depois da escola, aí houve um espaço e eu entrei nesse espaço. E comecei a ministrar o louvor já aqui na Mariquinha, né, Cécia? E por pelo menos um ano, eu me lembro como se fosse hoje, que eu chegava para ministrar o louvor e o fundo da igreja era como se tivesse muito aqui na minha frente e colado mesmo nos meus olhos. Eu me sentia muito mal, era difícil. O Fernando falava: Sônia, mas que insatisfação é essa? A igreja está cheia. Eu não sabia nomear o que estava acontecendo comigo, mas eu me sentia como uma caixa de fósforo. Eu falava: tem algo para acontecer. Eu não conseguia perceber que era o Senhor nos convidando a uma expansão. Mas nós tínhamos realmente uma intercessão muito ativa, orávamos muito. E o Senhor foi nos mostrando. Nessa época a gente fazia já um trabalho social com a Vila Albertina, e a nossa forma de funcionamento como casal é muito interessante. Deus fala comigo algumas questões proféticas, e o Fernando, ele coloca em prática aquilo que, enquanto eu vou discernindo, ele vai fazendo, né? E eu lembro que nessa época, nós atendíamos muitas pessoas da Vila Albertina, mas morávamos na Serra nessa época. E então o Fernando começou a descer e ver esse lugar, né? E foi assim que começou, pode continuar agora, a vinda nossa para esse lugar, né? Então, gente, a casa aqui ficou pequena. Dá uma olhada nesse culto aqui, que vocês estão vendo aqui, estava lotado de gente. Nessa época, esse salão cabia no máximo umas 300 pessoas, e era o que a gente começava a reunir, 300, 350 pessoas nessa época. E a casa ficou pequena, e a gente falou: a gente precisa de um espaço maior. E aí, a gente veio para este prédio. Esse prédio era aqui uma antiga confecção, e eu já tinha vindo aqui algumas vezes. Eu vim a primeira vez que eu vim ver esse prédio, esse salão era metade desse salão, e eu falava assim: nossa, salão pequeno, né? Que não interessa. Aí, passado alguns anos, botaram uma placa de vende-se de novo, e eu vim olhar, e quando eu vim, os caras tinham feito uma reforma e tinham ampliado o salão já ia até o fundo ali onde nós estamos, mas era um preço que não dava para a gente pagar. E aí a gente falou: não dá. Aí, passado um ano, o proprietário baixou o preço, e aí a gente começou, reunimos os pastores na época, o conselho da igreja, e nós sentimos uma direção de Deus, falando: não, vamos comprar esse terreno, vamos comprar esse prédio. E nós éramos uma igreja de 300 pessoas, e nós tínhamos algumas reservas, nós tínhamos feito uma economia na época, nós demos essas economias de entrada, e fizemos o pagamento do restante em 10 parcelas, na época eram 10 parcelas de R$20 mil. R$20 mil, eu fiz as contas hoje, entrei no site do Banco Central e fiz a transposição de 2003 para cá. R$20 mil em 2003 corresponde mais ou menos a R$90 mil, de 90 a 100 mil reais. Então, nós assumimos uma parcela de 10 parcelas de 100 mil reais, com uma igreja de 300 pessoas que não arrecadava nem isso, acho que no ano a gente não arrecadava. Mas a gente sentiu a direção e começou, e veio para cá, para esse espaço. A gente, quando veio para cá, não tinha nem condição de reformar, então o teto era muito feio, a gente estendeu, comprou uns rolos de TNT, colocou aqui, a gente mesmo que fez, tal, e fizemos aquilo que dava para fazer na época e mudamos para cá. E aí começou um desafio, né? A igreja começou a participar, a gente fazia bazares para levantar recursos, o pessoal fazia comida para vender, que nem nós estamos no Teu Curau hoje, e tinha recursos e coisas para fazer, para a gente conseguir pagar. Tinha gente que dava televisão, dava cordão, dava geladeira, a gente fazia bazar de tudo isso, e com isso a gente foi conseguindo, fora as ofertas que os irmãos contribuíram, e com isso a gente conseguiu pagar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcela. Quando chegou na sexta parcela, sabe quando não tinha mais, o pessoal até tinha boa vontade, mas ninguém mais tinha mais nada, né? Tinha acabado as geladeiras, tinha acabado a televisão, os cordão, não tinha mais nada, né? E não tinha mais. E a gente orando, falou: Senhor, como que é isso? Quando um jovem
empresário da nossa igreja. Ele tinha uns 30 anos na época. Eu lembro disso, só um detalhe. Lembro das noites sem dormir, né? Porque o cheque ia cair, né, gente? Aí é a oração e é o lugar de fé que o Senhor nos convida na nossa vida pessoal, no nosso ministério. É um lugar onde nós não podemos realmente ver. Porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas não vemos. E aí, naquela época, um jovem empresário da nossa igreja, que tinha uma pequena empresa, ele tinha uns 30 anos na época, mas era um obreiro, inclusive, da nossa igreja, e era alguém que tinha uma característica muito peculiar na sua vida, né? Muito forte. Ele era uma pessoa extremamente generosa. E é por isso que eu vejo que Deus prosperou ele tanto, né? Hoje ele é um grande industrial, mas na época ele tinha uma pequena empresa. E ele tinha feito um voto com Deus, que se ele conseguisse fechar um contrato que ele tinha em mente, ele queria dar uma oferta generosa para a igreja. Por isso que eu falo para os empresários, para as pessoas que podem, né? Hoje pela manhã teve uma pessoa que procurou a gente, ele quis dar uma oferta, ele falou assim: pastor, eu vou dar essa oferta, mas essa oferta aqui não é nem metade daquilo que eu quero dar mesmo. Eu sei que Deus vai abençoar a minha empresa e eu vou dobrar essa oferta para as próximas semanas. Mas, voltando, esse rapaz me procura, marca um dia, vem na minha sala, fala: Fernando, pastor, lembra aquele negócio que a gente tem orado? Porque eu tinha orado por ele, para ele fechar. Fazia uns 4, 5 anos que ele tentava entrar nesse cliente e não conseguia. Ele falou: pois é, recebi o fax, naquela época tinha fax, né? Eu me lembro até hoje, ele mostrou o fax do primeiro pedido daquela empresa. E ele falou assim, e eu tinha feito um voto, eu não sabia do voto, mas ele falou: eu tinha feito um voto com o Senhor e eu quero abençoar a igreja com uma oferta. E aí ele botou na minha mesa 5 cheques. 5 cheques de 20 mil reais cada um. Que hoje seriam 5 cheques de quase 100 mil reais cada um. Ele falou: isso aqui é para abençoar a igreja. E eram 5 parcelas que faltava para a gente pagar o prédio. Sabe, amados, quando eu lembro dessa atitude, eu volto a frisar, esse homem tinha uma marca. Hoje ele não está no nosso meio, ele mudou de cidade, mas se tinha uma marca desse homem era a generosidade. E a gente vê como Deus abençoou a vida dele, na vida profissional, né? Hoje, como eu disse, ele tem uma grande indústria, um grande empresário, mas porque ele conhecia o princípio da semeadura, né? Eu quero só lembrar um texto para vocês, né, muito forte, que está lá em 2 Coríntios. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir com seu coração quanto dar. Não contribuam por relutância nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham de tudo do que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Deus nos abençoa para a gente continuar sendo generoso. Como dizem as Escrituras: compartilha generosamente com os necessitados, os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E o que a gente viu naquela época foi exatamente isso. A gente viu a aplicação disso. E nós viemos para cá e começamos a congregar aqui. Nós éramos umas 300 pessoas. Nós tínhamos espaço suficiente, né? Só que na parte de baixo cabe umas 550 pessoas. Então era espaço suficiente para nós na época. Só que a igreja começou a crescer. A gente teve depois que subir lá para o nosso mezanino da época. O nosso mezanino da época eram 4 fileiras que tinha lá atrás, onde é o berçário lá, que tinha um mezanino, mas já era mais alguma coisa. Mas se você for ver,
naquelas fotos ali, tinha cultos como o de hoje, que o pessoal ficava sentado nos degraus da escada, da escadaria que ia lá para cima. E a casa estava pequena e não comportava mais. Foi quando, vou pular esse pedaço, foi quando a gente começou a fazer o terceiro culto. 3 cultos de domingo, e para os músicos, para a equipe que trabalhava, era muito cansativo. Mas a gente vinha, e a gente falou, nossa, a casa está pequena, nós precisamos crescer. E aí Deus colocou no nosso coração de a gente ampliar a igreja e construir um mezanino. Ali à direita está o projeto que foi feito, e aqui embaixo está a execução dele, né? Ali está o chão ainda, todo. A gente fez essa reforma toda sem paralisar nenhum culto. A gente fazia a reforma de segunda a sexta, no sábado limpava, lavava, fazia um mutirão, limpava tudo. Sexta-feira lavava. A pastora Hélia que amava, né? Aquela muvuca, né? E era terra, porque entrava trator aqui dentro. Vocês não têm ideia do que era isso. Foi a primeira vez que a pressão do Fernando e da Hélia subiram. Da Hélia. Ali se iniciou, né? Porque foi uma grande obra. Eu sempre tive dificuldade com obra, né? Casei com um engenheiro. Mas eu olhava de longe assim, porque eram caminhões, né? Vocês estão vendo lá dentro. Caminhões de terra, caminhões de concreto. Semana, né? Era uma loucura isso aqui. Para furar. Foi bem, bem extensa essa obra. Não parece, né? Hoje olhando, mas foi. E a gente fez essa reforma toda na época. Na época a igreja tinha algum recurso. A gente fez isso sem levantar e sem mobilizar grandes ofertas da igreja. E Deus nos deu a possibilidade de a gente terminar o mezanino. E hoje está aqui, tem uma galera, tem 300 lugares lá em cima. Glória a Deus, você que está aí em cima, dá glória a Deus. Fala, obrigado. Se não fosse isso, hoje você não ia poder assistir o culto. Você ia ter que assistir o culto talvez lá da rua, na televisão, porque você não ia poder estar aqui. A igreja cresceu. Paralelo com isso, a gente cresceu também o instituto. Nós alugamos a casa do lado. Para quem não sabe, essa casa do lado não é nossa, é alugada, né? Nós alugamos pagamos mensalmente aluguel. Mas nós reformamos essa casa. Para quem não se lembra, essa casa era uma casa, parecia mal assombrada, né? Quem lembra dessa casa antes da gente, né? O cheiro que tinha na porta quando você passava, muita oração, era uma bênção. Muita oração, não era? Dias e dias de oração. Queridos, eu quero aproveitar para falar algo. Quando nós entramos em um lugar como igreja, existe resistência. A palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quando uma igreja se estabelece num lugar, nós vamos ganhando a atmosfera. A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Mas a igreja do Senhor, ela foi estabelecida para governar. Ela foi estabelecida para brilhar, para ser referência. E nós entendemos e temos visto isso gradativamente, o Senhor concedendo a nós a autoridade. São anos guerreando e resistindo, né? Eu lembro que espiritualmente nós oramos muito para esse lugar, para que ele fosse entregue para nós. Foi no mundo espiritual. Sempre que você estiver com uma resistência, saiba que você está gerando, assim como nós vemos Daniel, né? Gerando em oração, às vezes com jejum, porque existe uma resistência. A palavra é clara em dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas é um movimento onde nós temos que empurrar, onde nós temos que dizer, sim, nós somos igreja do Senhor, sim, nós queremos autoridade nesse lugar, nós queremos vidas sendo alcançadas, nós precisamos fazer posição de guerra para podermos avançar. E antes do Fernando continuar, eu quero lembrar, o Emílio não está aqui, né, hoje à noite, não está. Mas eu quero lembrar que o Emílio está de férias. O Emílio, ele quando concluiu o curso dele, né, de arquitetura, ele sentiu de Deus de fazer algo muito especial. Ele fez um projeto que o Fernando participou da apresentação, o TCC dele, onde ele construiu uma igreja, né? Não só a igreja, instituto, enfim, várias coisas.
o Senhor colocou no coração dele. E é interessante que esse projeto, ele vai de esquina a esquina, né? Ele realmente alcança toda essa região aqui. E depois disso, nós vimos o Senhor colocando, aí vieram as irmãs do coque, né? Que as irmãs da oração, e nós saímos e declaramos que realmente todo esse quarteirão pertence ao Senhor Jesus, pertence a nós como igreja, amém, queridos? Mas a visão aguarda um tempo para se cumprir, como diz Abacuque. Esse tempo e esse processo durou 15 anos. Faz 15 anos que nós fizemos esse movimento de oração, de circular todo o quarteirão, onde o Emílio fez esse projeto. E eu vejo hoje o Senhor novamente incendiando o nosso coração e dizendo que tudo que Ele falou, Ele cumpre. Amém, queridos? Deus, Ele vai cumprindo, mas enquanto isso Ele vai gerando em nós a capacidade de podermos andar pela fé, como eu falei, de podermos gerar, buscando mais do que Ele pode dar, em primeiro lugar a sua presença, mas sabendo que as bênçãos seguirão aqueles que creem. É isso, pode continuar. Amém. Eu esqueci de falar uma coisa. Nós conhecemos algumas pessoas que trabalharam aqui quando era uma confecção. E ela disse, uma vez nos procuraram e falaram assim: vocês sabem que nós tínhamos algumas pessoas que eram crentes, que trabalhavam aqui na confecção, e a gente se reunia na hora do almoço e orava para que aqui se tornasse uma igreja. Olha o poder da oração, gente. Olha o poder da oração, né? Mas aí o Instituto Edificando está nesse local, aqui no terreno ao lado, produzindo, gente. Não sei quantos têm ideia de tudo aquilo que o Instituto Edificando faz. A gente abraça mais de 400 crianças mensalmente nesse local. Nós atendemos, temos cursos na área de balé para as crianças da comunidade. Nós temos crianças que começaram a estudar balé conosco, que estão hoje, uma está no Balé Bolshoi, 2 estão no Balé Municipal de São Paulo, que começaram conosco, aqui onde nós ministramos, e elas jamais teriam condição de fazer balé se não fosse aqui, né? Nós temos escolinha de futebol lá no Espaço Edificando, nós temos curso de capacitação para mulheres aqui, enfim. O Instituto trabalha, durante a pandemia nós distribuímos milhares de cestas básicas para a comunidade aqui. Quem passou por aqui na época da pandemia viu as filas que tinham aqui, a gente suprindo toda a comunidade com cestas básicas, de um convênio que a gente acabou fazendo ali com o Center Norte. Então, essa é a igreja, esse é o trabalho, às vezes trabalhos que vocês não enxergam e não veem, que está sendo feito pela igreja. Nós temos o Aprendendo a Dizer Não, que é um trabalho que a gente leva para as escolas, é uma campanha de prevenção ao abuso sexual infantil. Agora, recentemente, nós queríamos expandir esse projeto e nós precisávamos fazer novas apostilas para distribuir para as crianças, cartilhas, e eram mais de 10 mil cartilhas. E a gente não tinha dinheiro, custava mais de 30 mil reais só a impressão. E quando nós tivemos um irmão que nos abençoou e falou: não, pode imprimir, pastor, que eu vou arcar e vou honrar com esse valor. Mais uma vez o poder da oração. Esse irmão veio até a nossa sala e no momento em que nós estávamos orando, e falou: eu quero cooperar com algo especial que Deus colocou no coração dele para o Instituto. Então nós já sabíamos para o que era. Era para as cartilhas, que foram todas reformuladas. Nós tivemos que estender as idades. As nossas primeiras cartilhas foram até para crianças de 5 anos. Hoje ela vai até crianças de 11 anos, se não me engano, 10 anos, 12, né? Até 12 anos. Então nós tivemos que estender. O material ficou maior, mudou uma série de coisas. Nós precisávamos desse recurso. E esse irmão deu o dinheiro integral para que as cartilhas fossem impressas. E elas foram. E nós vamos poder continuar entrando nas escolas para continuar com esse projeto, aprendendo a dizer não. Amém. Ao abuso sexual infantil. Amém? É isso aí. Estamos indo. É um trabalho de formiguinha, onde as pessoas vão trabalhando quietinhas, mas as coisas vêm acontecendo. Glória a Deus. E esse irmão também é um irmão que estava com um projeto há muito tempo, que ele estava
querendo a concretização de um projeto. E nessa época, Deus liberou aquilo que estava retido e ele conseguiu concretizar aquele projeto que abençoou extremamente a empresa dele. Eu estou ressaltando isso para ver a relação que há entre semeadura e colheita. Aí a casa está pequena, nós, alguns anos atrás, Deus nos deu a oportunidade de comprar um local para que a gente fizesse retiros, fizesse encontro com Deus, e com isso veio o Espaço Edificando. Para quem não conhece, um espaço tremendo, né? Hoje mesmo os jovens estiveram lá, os líderes de jovens e de adolescentes, e é um presente. Nós fizemos o arraial lá, é um presente de Deus. Nós precisávamos de salas de aula, não tinha sala de aula. Aí nós construímos o 3º andar da igreja lá em cima, né? Foi fazendo puxadinho do jeito que dava. Aí começou a crescer, faltava lugar, nós construímos um mezanino lá embaixo. Para quem não sabe, ali quando você chega naquele lobby, ali era um ambiente só. Nós colocamos uma laje no meio e dividimos em 2 ambientes para aproveitar o espaço. É assim que a gente faz em casa, né? Vai aproveitando, vai se espremendo lá de tal jeito para caber todo mundo, né? E aí veio... Opa, não, espera aí. Só que a casa continua pequena. E, gente, não tem dia mais apropriado para eu falar sobre isso do que hoje. Vocês estão vendo o número de gente em pé, gente sentada no chão, sabe por quê? Porque a casa está pequena. Vira para quem está ao teu lado e fala: a casa está pequena. O ano retrasado não, em 2019... o pastor Pedro Estrela esteve aqui numa conferência e ele deu uma palavra para a nossa igreja. Eu não sei quantos estavam aqui naquela conferência, mas eu queria que vocês soltassem aí a palavra que o pastor Pedro Estrela deu naquele dia. De preferência com som aí. Aleluia! Aleluia! Veja as suas mãos nas paredes desse prédio. Você que está no meio, estenda suas mãos. Oh, aleluia! Aleluia! Veja esse lugar ampliando, se expandindo. Oh, alargue as tendas. Alargue. Faça guerra! Faça guerra! Oh, há um futuro próspero preparado para vocês. Coisas maiores, obras maiores, oh, multiplicações de células sobrenaturais, salas de aulas lotadas de alunos sendo treinados, equipados, sabedoria sobre a equipe ministerial dessa igreja, discernimento. Coloque as suas mãos nas paredes desse prédio. 2019. E antes de eu passar um outro vídeo para você, eu queria ler só um outro testemunho. Eu de manhã li 4 testemunhos, hoje eu só vou poder ler 2, não vai dar tempo de ler os demais. Mas tem um em particular que é muito peculiar. E eu queria ler, não sei se a pessoa está nos vendo, mas ele diz assim: me chamo Pedro Henrique Cisilo e eu moro em Valparaíso de Goiás. A minha pequena história com a Edificando em Cristo começa na pandemia, no ano de 2020. Eu estava fazendo um curso de informática em Brasília quando aconteceu a tal pandemia. E foi um choque para todos nós. Vocês podem imaginar. Mas prosseguindo, eu apesar de ter sido batizado em 2017, com a mudança de estado, eu também estava sem igreja. E eu estava tendo que mudar para o formato... e na escola eu estava tendo que mudar para o formato online. Tive que me adaptar com tais mudanças, até que um dia eu estava no YouTube. E eu me sentia só, e pesquisei pela palavra amor, pois estava me sentindo um pouco triste. E vi um videoclipe de um lugar cheio de pessoas. E o nome daquele clipe era Ousado Amor, com o Rafael Bicudo. Eu não sei quantos sabem, gente.
Esse clipe do Edificando Adoradores, onde o Rafael Bicudo canta a versão de Ousado Amor, tem mais de 91 milhões de visualizações. Mais de 91 milhões de visualizações. Quase metade do Brasil já assistiu esse videoclipe. Hoje o Edificando Adoradores é um ministério reconhecido, tem quase 200 mil mais no canal, mais de 200 mil seguidores no canal do YouTube. Hoje o ministério de adoração e louvor desta casa, né? Com a liderança do pastor Rafael, é conhecido no Brasil e no fora do Brasil. De uma igreja aqui na zona norte de São Paulo, nós temos conseguido tocar e ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Mas deixa eu continuar o testemunho, que é muito interessante. Aí eu logo pensei, que lugar é esse? Que atmosfera? Onde fica esse lugar? E aí eu descobri que era a Igreja Edificando em Cristo. A partir daí eu fui vendo os cultos online, participando do chat do YouTube, e quando havia os cultos, descobri através do Espírito Santo que era o meu lugar. E eu fui tocado no coração no tema, por exemplo, Poesia em Meio ao Caos, uma série que eu fiz durante a pandemia, com a ministração do pastor Fernando, justamente quando eu estava lendo o livro de Salmos. Antes mesmo da primeira semana de cair esse tema, através de Deus, eu tive que imergir mais profundo e aprender bastante como deixar o velho Pedro e abraçar um novo Pedro. Foi fantástica a minha mudança de vida. Foi incrível o que Jesus fez em mim, me capacitou a ir mais longe, a ir ter com Ele. Eu tive que abandonar praticamente todas as amizades, as fantasias do meu passado. Mas é impressionante, eu gostei demais da forma que ele... É impressionante como o Evangelho de Cristo nos muda e nos transforma. Através do culto de imersão, ele não só acompanha o culto de domingo, ele acompanha o culto de imersão também. E com as orações, louvores e súplicas a Deus, ele mudou a minha mente, o meu coração. E ele me trouxe aquela paz que excede todo entendimento para comigo nesse tempo, que eu estava em crises de ansiedade, mas que todas passaram, tudo graças a Deus. Eu acredito que Ele vai fazer muito mais por mim e por todos nós. É só buscar e não cessar e confiar nele. A igreja nesses 3 anos me colocou no lugar de posição onde eu deveria estar junto a Deus. Aleluia. Pedro, vem visitar a gente, igreja online. Que o Senhor abençoe. Você continue sendo edificado. E o Pedro pode visitar a gente, né? Isso aí, Pedro. Se você estiver assistindo aí, vem aqui visitar a gente. Te gostaria muito de conhecer presencialmente. Estou falando isso por causa da abrangência da igreja. A expansão da igreja alcança online. Nós temos alcançado pessoas em outros países. Hoje pela manhã me mandaram uma mensagem. O pessoal de Portugal também, né? Tá por aí. O pessoal foi de Portugal mesmo. Eles mandaram uma mensagem para mim que eles estavam conectados no culto da manhã. Depois eu conto o que eles mandaram no negócio. Mas antes disso eu quero passar um outro vídeo para vocês. Como eu disse, a casa continuava pequena. Alguém pode me ajudar aqui a puxar essa mesa? Aí, vamos lá? Vamos soltar? Há 27 anos, a Igreja Edificando escreve uma história de amor e de servir, com a convicção de que fazemos parte de um movimento que transcende a nós mesmos. Quantas histórias, quantos sorrisos, orações, lágrimas, abraços nós vivenciamos até aqui. Nos tornamos uma família que se encontra todos os domingos, mas não só os domingos, também durante a semana, no prédio, nas casas. Uma família que só aumenta, unindo pessoas através do amor, fé, solidariedade e propósito. Nós precisamos continuar impulsionando essa missão. Quando a família cresce, a casa fica pequena. Nós começamos a notar que nós precisamos de mais espaço, de mais quartos, de mais banheiros. E é isso que nós estamos vivendo neste momento. Nossa estrutura, gradualmente, já não comporta de forma satisfatória aqueles que o Senhor tem acrescentado ao nosso meio. Precisamos de mais salas para as crianças, mais salas de ensino,
mais lugares no nosso templo. Precisamos expandir os nossos limites e ampliar a nossa capacidade de ser casa. Chegou a hora de nós ampliarmos, de a gente construir novas pontes, de escrever novas histórias. A edificação não para, ela expande e nos dá novas oportunidades todos os dias. A expansão de dentro para fora começou e agora nós podemos ver com os nossos próprios olhos um novo espaço para chamar de nossa casa. Estamos adquirindo o imóvel ao lado da igreja e com esse novo espaço a nossa missão ganha ainda mais força. Estamos investindo naquilo que acreditamos para edificar um local que expandirá o reino e levará a mensagem de Deus a um número ainda maior de pessoas. O pagamento dessa aquisição é o primeiro passo e faz parte dos nossos esforços naquilo que nós acreditamos, pois nós sabemos que isso impactará vidas e famílias. Nesse projeto, nós permitiremos que os nossos sonhos se tornem realidade, ergueremos os alicerces e edificaremos pontes para que o nome dele seja exaltado e a sua palavra chegue a todos. Chegou a hora de levantar as mangas. Convidamos você para edificar junto, sonhar junto com esta grande obra. Cada contribuição que você oferta é o alicerce de um lugar onde vidas serão salvas, transformadas e o reino de Deus será expandido. Torne-se parte dessa história que Deus está escrevendo em nós e através de nós. Contribua agora e diga: estou edificando junto. Escaneie o QR Code e participe. A Edificando não para. Amém! Uau! Uau! Vocês lembram aquilo que eu tenho ministrado, que o de repente não acontece de repente. Ele é conquistado em oração, através de palavras proféticas, e Deus vai fazendo, né? O dono da casa ao lado nunca cogitou em vender, a gente nunca cogitou em comprar. Quer dizer, cogitar em comprar nós já tínhamos cogitado, mas Deus propiciou o momento exato para que a gente pudesse estar adquirindo esse imóvel aqui do lado direito. Ele é extremamente estratégico para nós, porque através dele nós podemos ampliar as salas de crianças do Ministério Infantil. A gente pode construir um estúdio para a gente ter os materiais para a internet, para alcançar mais pessoas, né? A gente pode ampliar o salão do templo para as pessoas não terem que ficar lá embaixo como estão nesse culto, lá embaixo. E eu quero mostrar um pouquinho, né, daquilo que a gente sonha, né? Esse é um estudo da nova fachada do prédio que a gente pretende fazer. Aqui eu lembro há um pastor americano que ele diz o seguinte: visão é uma imagem do futuro que produz em nós paixão. Isso aqui é o que nós vemos e é isso que desperta paixão em nós. Estão perguntando: é assim que vai ficar? É assim que a gente quer que fique, né? Se tiver recursos, se tiver investimento, se tiver ofertas, é assim que a gente quer que fique. Essa é a nossa visão, esse é o nosso sonho, esse é o que pulsa no nosso coração. Aqui é a planta desse auditório hoje que nós estamos aqui. Essa aqui é a planta do que a gente pode crescer quando a gente tomar posse, tiver condição de fazer a reforma aqui do lado, é assim que vai ficar o nosso auditório. E a gente tem mais sonhos. Futuramente a gente quer comprar a casa do outro lado. E quando a gente comprar a casa do outro lado, o nosso auditório vai ficar assim. Né? A gente vai dobrar praticamente de lugares. E a casa vai poder comportar muito mais gente, né? Essa é a imagem que nós vemos quando nós olhamos para o futuro. E é isso que desperta paixão em nós.
Nós não estamos falando, gente, de lugar. Nós não estamos falando de prédio, nós estamos falando de pessoas. A igreja, o prédio, é simplesmente um local para abrigar as pessoas, para ter classe, para ensinar pessoas. A gente não quer um prédio para ficar vazio, a gente quer um prédio porque esse prédio vai alcançar pessoas, vai manifestar a glória de Deus, vai assistir a comunidade. É para isso que a gente quer instalações maiores e melhores. E é com isso que nós sonhamos. A Edificando não para. E tem muito mais. A casa ficou pequena. E a gente precisa, agora, do engajamento de todos vocês, né? Nós precisamos da participação. É muito bom a gente, uou! Mas a gente precisa mais que uou. A gente precisa da contribuição. A gente precisa das ofertas. E quando eu falo de oferta é diferente do dízimo. O dízimo é o que sustenta as contas normais da igreja. Nós vamos precisar nesse tempo levantar mais recursos, né? Nós demos um pequeno sinal como parte de entrada na assinatura do contrato da casa, e nós assumimos um compromisso por 1 ano de pagamentos, né? Pagamentos que não são muito leves e que vão demandar de nós realmente um passo de fé. Mas a gente crê numa igreja que entende as necessidades e coopera com elas. Eu esqueci de falar de um episódio que aconteceu nesse meio tempo. Nosso prédio, nós fizemos o ano retrasado o elevador aqui. E nós fizemos o elevador não por causa de conforto ou de luxo. Nós fizemos o elevador porque tinham muitas crianças portadoras de necessidades especiais que não podiam subir para a classe de crianças. Elas não podiam participar do Kids, e aquilo começou a nos incomodar profundamente. Foi quando nós decidimos construir o elevador e começar a construir, né? E na época, o elevador custou praticamente R$150 mil na época para se construir. Só um irmão ofertou 50% desse valor. Um irmão que Deus tem abençoado muito. E aí a gente vê, mas quanto mais generoso nós somos, mais Deus nos abençoa. Quanto mais a gente retém as sementes e não lança as sementes, menos a gente consegue colher na nossa vida, na nossa empresa. Nós temos empresários aqui, nós temos pessoas de toda a ordem. Mas nós somos uma igreja simples, nós não somos uma igreja de pessoas ricas. Nós somos uma igreja que, embora às vezes pareça, né, tem gente que pensa que a gente não tem necessidade financeira. Não, nós temos desafios. Só nós sabemos o quanto nós precisamos e quanto nós tentamos fazer a melhor gestão possível dos recursos. Porque você ser próspero não é você ganhar muito, mas é você administrar bem os recursos que você tem. Sim. E se tem uma coisa que essa igreja tem feito ao longo desses 27 anos, é administrar os recursos que têm chegado com sabedoria, com zelo e com temor. E se nós construímos o que construímos até hoje, foi pela graça de Deus e pela graça que Ele deu àqueles que administram os recursos financeiros dessa igreja. Então eu queria te desafiar, a partir de hoje, nós vamos precisar de pessoas que se comprometam, não simplesmente com uma oferta pontual. A gente precisa de alguém que se comprometa nos próximos 12 meses a falar: eu estou junto com vocês nesse projeto, conta comigo, eu estou junto. Ah, mas com quanto? Eu não sei com quanto você vai contribuir. Contribui com 50, com 100? Quantas sementes você tem para plantar, para semear? Quanto você quer colher? Então, quanto é que você vai colaborar? Vai depender daquilo que você puder ou daquilo que você em fé exercitar. Mas a gente gostaria de contar com a tua contribuição, pelo menos pelos próximos 12 meses. Porque não é só o pagamento do prédio. A gente vai ter que refazer todo o prédio por dentro, reconstruir fachada, vai ter que investir lá dentro. São vários recursos que a gente vai precisar, né? Prioritariamente a gente quer pagar primeiro o terreno. A gente vai pagar. Depois a gente vai fazer as reformas necessárias. A última etapa é a gente construir e ampliar o templo para aquele lado ali. Mas para isso a gente precisa da contribuição de cada um de vocês. Se você está nos visitando agora, hoje, ou se você está há pouco tempo aqui, não se sinta constrangido. Mas se você quiser colaborar, também pode colaborar, não tem problema.
A nossa igreja não é uma igreja. Talvez você esteja vindo hoje aqui, você fala, pô, será que essa igreja é daquelas que vive pedindo dinheiro? Se você está conosco há algum tempo, alguns meses, alguns anos, alguns há 27 anos, sabe que essa igreja não é uma igreja que está a todo momento pedindo dinheiro, levantando recursos. Não, pelo contrário. A gente já fez muitas coisas aqui sem nunca mobilizar uma campanha dentro da igreja em nada. Porque quando a gente tem recursos, a gente não vai fazer campanha, a gente usa os recursos que a gente tem. Mas quando a gente pede, é porque a gente precisa. A igreja precisa. Então a igreja conta com você. Conta com a tua contribuição. Você pode fazer isso através do cartão de crédito, passar lá 12 parcelas. Tem Pix recorrente, né? Não sabia que tinha isso. Tem um Pix programado que todo mês debita na tua conta. Tem boleto, você pode fazer por boleto. Ou você pode fazer de outra forma. Tá? Tem boleto, carnê que o pessoal te envia, tal. Você só não contribui se você não quiser. Tem várias formas. Mas a gente gostaria, nesse momento, a gente tem algumas fichas aí. E se você é uma pessoa que gostaria de contribuir com essa obra, com esse projeto, eu queria que você levantasse a mão e o pessoal vai distribuir as fichas. Estão com as fichas aí em mãos? Tem? Acende a luz, tá? por favor. Acende as luzes. Isso. O pessoal vai distribuir. Isso. Não precisa ser hoje, tá? De repente você fala assim, pastor, hoje não vai dar, eu esqueci o cartão, não sei o que lá, tal. Mas se você quer cooperar com essa obra, levanta a tua mão, onde você estiver. Fala assim, eu quero, pastor, eu quero semear nessa obra. Som 2, gente, é importante assim a gente ter uma perspectiva de pesquisas. Existem pesquisas americanas, eles são bons nisso, né? Que dizem que uma igreja precisa ter 30% de espaço vazios, tanto dentro do templo quanto fora no estacionamento, para que haja possibilidade de crescimento. E nós estamos longe disso, né? Então, é tão importante nós sabermos que Deus tem muitas vidas para acrescentar, né? Amém. Se você pegou essa ficha, nós gostaríamos que no final do culto você fosse lá embaixo. Lá embaixo vai ter vários balcões. Vai ter balcão onde você vai poder fazer por Pix ou por outros com cartão, outros você vai deixar lá para emitir o boleto, alguma coisa assim. Mas nós gostaríamos que, se você tem disponibilidade hoje, que você passasse lá embaixo e deixasse isso ainda hoje, lá embaixo, tá bom? Ah, pastor, hoje não dá, então semana que vem você vai fazer isso. Ou você vai fazer quando você for para casa. Nós vamos fazer uma plataforma. Infelizmente nós tivemos um problema técnico e não vamos poder lançar a plataforma hoje, mas amanhã ou depois, no máximo, ela vai estar no ar. Você pode entrar pela internet e fazer esse movimento. Eu queria te convidar para você ficar em pé agora. Nós queríamos terminar esse culto como a igreja primitiva, partindo o pão e celebrando a presença do Senhor em nosso meio. Todos que vão servir a ceia, por favor. Já foi chamado. Se você está aqui hoje e você já passou pelas águas do batismo, nós queremos te convidar para participar dessa ceia, desse tempo de celebração. O pessoal vai ter que servir a ceia lá embaixo também, para o pessoal que está lá embaixo. Enquanto a pessoa vai servindo a ceia, nós vamos cantar esse cântico que fala sobre o poder do corpo de Cristo, o poder da igreja do Senhor. Santifica-nos na tua verdade e vem e faz-nos como és com o Pai. Edifica
igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Somos dois ou mais em teu nome aqui, e todos saberão que Deus o enviou. Glória ao Filho e da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Declare novamente: glória ao Filho, glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo. Declare mais uma vez: glória, glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Somos o corpo e somos o corpo de Cristo. Toda a glória é de Cristo. Amém. Sabe, amados? Sabe, nós estamos aqui hoje encerrando esse culto, fazendo a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das maiores provas de amor e de generosidade. A maior prova de generosidade e amor da humanidade. Jesus, ele toma o pão e o parte e dá aos seus discípulos e fala: este aqui é o corpo, este aqui é o meu corpo, que eu dou em favor de vocês. Deus nos amou tanto que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dele. E Jesus deu o que Ele tinha, a vida dele, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que o nosso nome pudesse estar escrito no livro da vida. Quando você comer esse pão, você lembre-se, nós servimos a um Deus que é doador, a um Deus que é generoso. Quando a gente fala em generosidade, quando você é generoso, você está cada vez se parecendo mais com Jesus Cristo. O diabo, ele vem só para matar, para roubar. O diabo é aquele que quer para ele. Mas o nosso Deus é aquele que deu. Ele deu a vida dele. Por isso que esse tema é um tema que incomoda tanto o inferno. Quando a gente fala de se dar, de ser generoso, de ofertar alguma coisa, porque Jesus ofertou tudo que Ele tinha. Ele ofertou a vida dele. E eu quero que você participe da ceia hoje, debaixo desse entendimento. Você está comendo o corpo de Cristo, que foi ofertado para que você pudesse ter vida. Vamos participar do corpo. Da mesma forma, naquele dia ele tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue, este é o sangue da nova e da eterna aliança. Fazei isto em memória de mim, até que um dia eu volte. Um dia Jesus voltará e nós não precisaremos mais de espaços, não precisaremos mais de prédio, não vamos precisar de mais nada, porque a gente vai estar em novo céu e nova terra na presença dele.
Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma missão de anunciar a vinda dele, de anunciar o Evangelho, de anunciar o reino dele. E para isso nós somos igreja. A igreja do Senhor tem essa missão de anunciar. Jesus voltará, e ele voltará em breve. Enquanto isso, nós vamos alargar as estacas para que o maior número possível de pessoas possam ser encontradas quando o noivo voltar. Em nome de Jesus, vamos participar do cálice. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos. Pega na mão do teu irmão e levanta se for possível. Tu és o dono Da tua igreja. todo domínio está em tuas mãos, a ti a honra, a ti a glória, Todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. tu és o dono da tua igreja, todo domínio está em tuas mãos, Glória ao Filho na tua igreja. Somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos que somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho da sua igreja, que somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos que somos o corpo de Cristo. Declare glória ao Filho, glória ao Filho da sua igreja, que somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos que somos o corpo. Glória ao Filho, glória ao Filho Da sua igreja. Somos. o corpo de Cristo. Declare em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória, glória ao Filho da sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Toda glória e toda glória é de Cristo. Declare toda glória é de Cristo. Toda glória e toda glória é de Cristo. Toda glória é de Cristo. E somos o corpo de Cristo. Aleluia. Somos o corpo de Cristo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amém. Antes de terminar, eu queria orar por cada um daqueles que colocou em seu coração o desejo de contribuir com esse projeto de expansão. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja abençoando e derramando, Senhor, infinitamente mais sobre a vida de cada um, sobre aquilo que eles vão semear nesses próximos tempos. Abençoa os negócios, aqueles que são comerciantes, que são empresários. Abençoa, dá novos contratos, dá perspectivas novas, e que quando eles
receberem esses novos contratos, novos clientes, eles entendam que é o teu favor sobre a vida deles. Pai, aqueles que são empregados, abre oportunidades de promoções, de ganhos, de prêmios que eles nem imaginavam que receberiam. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um daqueles que no seu coração decidiu contribuir com a expansão do teu reino. Abençoa ricamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família. Deus abençoe a tua semana. Vão na paz do Senhor, em nome